Shalom, shalom, povo lindo que vai morar no céu, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por Ele, para Ele que são todas as coisas. Que honra, que alegria podermos iniciar um novo dia, uma nova semana, começarmos a meditação de um novo livro da Bíblia, 1 Reis, capítulo 1. Nós vamos ver aqui a velhice de Davi, quantas coisas acontecendo aqui determinantes para o futuro das futuras gerações de Davi. A velhice, ela marca aqui, né, o fim de uma trajetória de sucesso e o início de um novo ciclo, né, para o povo de Israel. Davi foi um grande rei e agora o seu trono teria que ser sucedido por alguém que o fizesse com destreza, de uma forma honrosa. E o Senhor, ele de fato estava ali coordenando isso, para que isso não acontecesse de qualquer maneira. Nós vamos ver aqui um dos filhos de Davi, Adonias. Aparentemente, o texto vai nos deixar um entendimento de que Adonias não foi um menino que teve muito limite. Ao que tudo indica aqui, ao que parece no meio do contexto, vai ficar claro que ele não era acostumado a ouvir não, que o rei, né, o rei Davi o criou com uma certa proteção, com uma certa regalia. Então, quando chega ali, né, então é o momento de ter um sucessor, ele já entende que ele assim o seria. Só que fato é de que o governo de Davi, o reinado de Davi sempre foi direcionado por Deus. Então não seria de qualquer maneira que seria levantado esse sucessor. E aqui nesse capítulo nós vamos ver princípios poderosíssimos para a gente se colocar nas situações da nossa vida. Porque aqui nós vamos entender que o nosso posicionamento enquanto líderes é muito importante nós sermos um líder ativo, uma pessoa que tem ali agilidade nas tomadas de decisão, que não deixa dúvidas, sabe? Eu sei que nem sempre a gente vai ter as respostas certas e nem sempre a gente vai ali saber de tudo. Quem é que sabe de tudo? Ninguém, né? Se houver aqui na Terra um ser humano que acredita que ele sabe de tudo, então ele é o mais tolo, porque não existe essa pessoa com tamanha, por mais que a pessoa seja um gênio, tenha super habilidades, né? Não tem como. E essa questão dessa liderança, essa palavra para quem ali não gosta de se expor, para quem é mais reservado, é uma palavra que assusta. Quando a gente fala de liderança, de líder, a pessoa pensa, eu não sou líder, não, essa palavra não é para mim. Só que sempre nós vamos estar liderando alguma coisa. A princípio, você lidera a sua vida. A princípio, você lidera as suas vontades. A princípio, você lidera as suas tomadas de decisão. E você querendo ou não, as suas tomadas de decisões, a sua tomada de decisão hoje vai ser determinante para pessoas que convivem ao seu redor. Então você pode ali achar, mas o que eu decido, o que eu faço diz respeito somente a mim. Não necessariamente. Provavelmente você está influenciando muito mais pessoas ao seu redor do que você imagina. Então essa palavra de hoje, ela vai nos instruir, ela vai nos ajudar nos nossos posicionamentos. E eu creio que será de muita valia, de grande importância para a sua vida permanecer nesse vídeo até o final. Amém? Eu sou a pastora Ana, e eu amo compartilhar a palavra de Deus todos os dias aqui com você, porque isso me alimenta, isso me fortalece primeiramente, e isso faz com que o nome de Deus cresça e eu diminua. E isso é excelente. Eu quero dizer para você que está chegando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para você que já é assíduo aqui no canal, que você possa, né, ser todos os dias reavivada pela palavra de Deus. A minha gratidão, meu muito obrigado. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e amado Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, nós oramos, clamando a ti, Senhor, que o Senhor revele a nós o que há nas entrelinhas.
Espírito Santo nos direciona, nos capacita, nos vivifica. Queremos, Senhor, viver à luz da Tua palavra. Nós declaramos, em minha boca está o poder da vida e da morte. Falarei palavras de vida, não de morte, de saúde, não de enfermidade, de riqueza, não de pobreza, de bênção, não de maldição, porque em minha boca há um milagre. Presta atenção na leitura desse capítulo. 1 Reis, capítulo 1. O rei Davi havia envelhecido, estando já com idade muito avançada. Por mais que lhe agasalhassem com cobertas, seu corpo não se aquecia. Sugeriram-lhe então seus servos: procure-se para o Senhor nosso rei uma jovem virgem que assista ao rei e cuide dele. Ela dormirá ao seu lado e assim o Senhor nosso rei se aquecerá. Procuraram, pois, em todo o território de Israel uma jovem bela e acharam Abisaque, uma sunamita, e a conduziram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa e dedicada, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relação sexual com ela. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, começou a divulgar: sou eu que vou reinar proximamente. Arranjou para si carro e cavalos, além de 50 guardas que corriam diante dele. Seu pai, enquanto viveu, não repreendeu, questionando: por que fazes isso? Ele era também um homem extraordinário e belo, e havia nascido depois de Absalão. Então presta atenção nesse início desse contexto. Davi estava tão velho que o seu corpo era frio, precisava de uma jovem que o aquecesse. E essa jovem o aqueceu, trouxe ali um cuidado para ele, mas não necessariamente foi uma mulher para ele tendo relações. E isso eu acredito que demonstra também a integridade de Davi, né? Aí você pode pensar, talvez ele estava tão velho, mas eu falo para você, eu vejo aqui integridade, sem entrar em muitos detalhes. E aqui o texto já diz, né, que Adonias, ele não era acostumado aqui, né, a ser repreendido pelo pai. Então, ao que tudo indica, ele fazia o que queria. E isso o tornou esse jovem arrogante e prepotente, porque quando nós vamos ser eleitos para algo, as pessoas vão nos convidar, as pessoas vão nos eleger. Nós não precisamos nos oferecer ou nos autopromover. Quando você busca se autopromover, ou quando você busca você mesmo, você mesma, se colocar no lugar de destaque, isso daí já precede a queda. Isso daí já é um sinal de que não é para você. Sabe, todas as vezes eu vejo que pessoas forçam uma situação para estarem no lugar, para de fato ali, né, eu quero ser isso, e a pessoa vai insistindo, isso daí você pode ver que a pessoa não vai ter êxito. Isso não é bênção, nunca foi e nunca será. Aí aqui, ó, no versículo 8, mas o sacerdote Zadok, versículo 7, né, gente? Adonias, pois, entrou em entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, que tomaram partido de Adonias e o apoiaram. Mas o sacerdote Zadok, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, rei, e a guarda especial de Davi não seguiram Adonias. Certa vez, quando Adonias imolou ovelhas, bois e bezerros cevados junto à rocha de Zoelete, nas proximidades de En-Rogel, convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá que serviam ao rei como conselheiros. Mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem os valentes, nem seu irmão Salomão. Natã questionou então a Betseba, mãe de Salomão: não ficaste sabendo que Adonias, filho de Agite, proclamou-se rei sem que o nosso senhor Davi fosse comunicado?
Pois então presta atenção ao conselho que passo a dar-te, a fim de que salves a tua vida e a de teu filho Salomão. Vai depressa ter com o rei Davi e indaga-lhe: Senhor, meu rei, porventura não juraste a esta tua serva, Salomão teu filho reinará depois de mim? E é ele que se assentará no meu trono? Com que autoridade Adonias se denominou rei? Enquanto ainda estiveres lá falando com o rei, entrarei depois de ti e apoiarei as tuas reivindicações. Então Betseba dirigiu-se aos aposentos do rei já idoso, onde a virgem de Sunem, Abisaque, zelava por ele. Betseba se ajoelhou e se prostrou diante do rei. E o rei lhe indagou: o que desejas? Ela prontamente respondeu-lhe: meu senhor, juraste esta tua serva por Yahvé teu Deus. Teu filho Salomão reinará depois de mim, e é ele que se sentará no meu trono. Ora, eis que agora Adonias proclamou-se rei. E tu, Senhor, meu rei, nem ficaste sabendo disso? Adonias imolou grande número de bois, bezerros cevados e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei, como também o sacerdote Abiatar e Joabe, general do exército, mas não convidou o teu servo Salomão. No entanto, é para ti, Senhor meu rei, que todo Israel dirige o seu olhar, para que lhe indiques pessoalmente quem haverá de sentar-se depois de ti sobre o trono que te pertence, ó meu senhor e rei. De outro modo, assim que o rei, meu senhor, descansar na companhia de seus antepassados, eu e teu filho Salomão seremos julgados e tratados como traidores. Ela ainda estava argumentando com o rei quando chegou o profeta Natã, e anunciaram ao rei: o profeta Natã deseja ver o rei. Ele se aproximou do rei e se prostrou diante dele, com o rosto em terra. Então declarou Natã: Senhor meu rei, acaso afirmaste: Adonias reinará depois de mim e sentar-se-á no meu trono? Porquanto ele desceu hoje para imolar grande quantidade de bois, bezerros cevados e ovelhas, tendo convocado todos os filhos do rei, os oficiais do exército, e exclamou: viva o rei Adonias! Mas não convidou a mim, teu servo, nem os sacerdotes Zadok, nem Benaia, filho de Joiada, nem a teu servo Salomão. Porventura isto aconteceu por ordem do Senhor, meu rei, sem que tenhas informado a teus servos mais próximos quem sucederia no trono ao Senhor, meu rei? Então prontamente o rei Davi ordenou: chamai para mim Betseba. E ela entrou e postou-se em pé diante dele. Em seguida proferiu o rei um juramento. Olha só, o que eu entendo aqui é que quando chegou ali o profeta Natã, Betseba saiu. Então ele ficou ali conversando com o rei e ele foi, comunicando a ele o que estava acontecendo. E assim que eu acredito que ele terminou de conversar com o profeta, Betseba estava lá fora esperando, ela entrou. E aí o rei, começou a dizer aqui, ó. Então, versículo 29, proferiu o rei um juramento. Juro por Yahvé, o nome do Senhor, o qual me livrou de todas as adversidades, que certamente ainda hoje mesmo vou executar o que prometi em nome do Senhor, o Deus de Israel. Eis que meu filho Salomão me sucederá como rei e ocupará o meu trono em meu lugar. Olha só, o rei prontamente tomou uma posição. Então, um bom líder, ele prontamente resolve a situação. É óbvio que existem algumas situações que a gente não pode resolver, de cabeça quente ou ali no calor da emoção. Mas existem situações que um bom líder tem que se posicionar. Versículo 31. No mesmo instante, Betseba prostrou-se com o rosto rente ao chão e, ajoelhando-se perante o rei, exclamou: viva para todo sempre o rei Davi, meu senhor. Logo depois o rei ordenou: chamai para mim os sacerdotes Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Assim que eles se apresentaram ao rei, ele os orientou, dizendo: tomai convosco os conselheiros do vosso rei, fazei com que meu filho Salomão monte sobre a minha mula e conduze-o até Giom.
Ali os sacerdotes Zadok e o profeta Natã o ungirão rei sobre todo Israel. Nesse momento tocareis o chofar, a trombeta e bradareis: viva o rei Salomão. Depois tornareis a subir atrás dele, e ele virá e sentar-se-á no meu trono, e passará a reinar em meu lugar, pois foi a ele que instituí governante sobre todo Israel e Judá. Benaia, filho de Joiada, declarou ao rei: Amém. Assim seja, e que Yahvé, o Deus do rei, meu senhor, confirme isso. Assim como Yahvé permaneceu com o rei, meu senhor, de igual modo esteja com ele Salomão, a fim de que ele exerça um reinado ainda mais portentoso que o reinado do meu senhor, o rei Davi. Desceram, portanto, os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas e os peletitas, e convenceram Salomão a montar a mula particular do rei, e o escoltaram até Gion. O sacerdote Zadok apanhou na tenda o chifre com óleo sagrado e ungiu Salomão. Logo depois tocaram o chofar, a trombeta, e todo o povo bradou: Viva o rei Salomão! Em seguida, todo o povo se organizou e subiu atrás dele, tocando flautas e celebrando com tanta animação que o chão tremia com o barulho da multidão. Adonias e todos os seus convidados foram informados sobre o que estava acontecendo, pouco antes de terminarem um banquete que havia servido. Assim que Joabe ouviu o toque do chofar, indagou assustado: o que significam esses brados e esse alvoroço na cidade? Estava ainda a falar quando chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar, e Adonias o recebeu com estas palavras: Entra, pois és homem honesto, e certamente trazes boas notícias. Diante disso, Jonatas lhe replicou: De fato, o rei Davi, nosso senhor, acaba de proclamar Salomão rei. O rei mandou junto com ele os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas e os peletitas, e eles fizeram montar a mula particular do rei. A seguir, os sacerdotes Zadok e o profeta Natã ungiram o rei junto à fonte de Gion. E lá eles retornaram celebrando e gritando de alegria. E a cidade está sobre grande tumulto e exaltação. É precisamente esse barulho que acabais de ouvir. Além disso, Salomão já está sentado no trono real. E até mesmo os servos e oficiais do rei já foram saudar e felicitar o rei Davi, nosso Senhor, auspiciando que teu Deus glorifique o nome de Salomão, mais ainda que o teu, e que ele engrandeça o seu trono mais do que o teu. E o rei curvou-se reverentemente sobre o seu leito e exclamou: Bendito seja Yahvé, Deus de Israel, que permitiu que meus olhos vissem hoje um de meus descendentes sentar-se sobre o meu trono. Então todos os convidados de Adonias entraram em pânico, levantaram depressa e cada qual partiu para um lado. Adonias, temendo Salomão, levantou-se e foi-se agarrar aos chifres do altar. O fato foi comunicado a Salomão com estas palavras: Eis que Adonias ficou apavorado com o que o rei Salomão poderia lhe fazer, e se agarrou às pontas do altar, suplicando que o rei Salomão me jure que não mandará acabar com a vida deste seu servo ao fio da espada. Então Salomão garantiu: se ele se portar como uma pessoa leal, nem sequer um de seus cabelos lhe será arrancado. Todavia, se for surpreendido agindo desonestamente, ele certamente pagará com a própria vida. E o rei Salomão ordenou que alguns soldados fossem até ele e o fizessem descer do altar. E Adonias foi trazido à presença do rei e curvou-se solenemente diante da majestade de Salomão, que lhe ordenou: vai em paz para a tua casa. Aleluias. Olha só, né? Que contexto forte e bonito, né? Você já imaginou para um rei, né? Um pai ter o seu filho como sucessor? A gente sabe que não é uma regra, né? Que não é porque o pai é pastor que o filho vai ser pastor, que não é porque o pai exerce um ofício que o filho vai dar continuidade. Nem sempre é assim, né?
E eu acredito que é uma alegria, né? E uma honra muito grande quando o filho segue num bom caminho, né? Quando segue aí nessa concordância, se é que pode se dizer assim. Mas o que fica no meu coração em relação a essa palavra e esse contexto é ali o cuidado de Deus. Eu penso comigo, o cuidado de Deus para com a vida de Davi, né? Com tudo que Davi viveu até aqui com Deus. Eu acredito assim que Deus, ele de fato honrou o seu servo. E o que eu penso? Que o que vai de fato ser significativo na minha e na sua vida é o final, o começo, gente. Nem todo mundo tem um bom começo, né? No meio do caminho a gente acaba vivendo tantas e tantas coisas, né? Eu mesmo estava conversando com uma pessoa e conversando sobre uma situação em relação ali a filhos, e eu falei, olha, o que eu não consegui ensinar, a vida vai ensinar, né? Os pais, eles se esforçam, se dedicam a ensinar o bom caminho, a fazer aquilo que eles acham que é certo, mas aquilo que a gente não consegue, a vida ensina. Então, assim, a vida segue o seu curso, a vida segue o seu caminho, e cada um vai viver as suas experiências. Por mais que a gente tente blindar as pessoas que a gente ama, em algum momento, às vezes, a gente não vai conseguir. Porque as pessoas, elas têm as suas vontades, os seus desejos. E elas fazem, muitas das vezes, aquilo que o coração delas manda. E o coração é enganoso. Sim ou não? O coração é enganoso. Eu não sei o que você tem feito, né? Da sua vida. Eu não sei quais são as suas decisões. Mas o que eu tenho a dizer para você, assim, de coração, ande com Deus. Confie no Senhor. Peça a Ele para direcionar os seus passos e tudo vai dar certo. Se Deus estiver no controle, já deu tudo certo. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e amado Pai, conduz os nossos passos, que as coisas venham fluir, né, debaixo da Tua concordância, debaixo do Teu leal amor. Espírito Santo, nos abençoa, nos sustenta, nos fortalece. Nos ajuda, Senhor, a não vacilar com os nossos passos, mas estarmos firmados na rocha que é Cristo. Senhor, nos dê um dia de bênçãos, de vitória, de conquista. Nos instrua sempre à luz da Tua palavra. É o que eu oro e já agradeço em nome de Jesus. Amém. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe poderosamente o seu dia, a sua vida. Shalom.